Boa noite, como é que vocês estão? Vamos iniciar nossa live de hoje. E o tema que vocês escolheram é falar sobre amor próprio. Vou fixar aqui o tema. Esperar vocês irem entrando no Instagram, ir entregando a live. Convidem, mandem esse aviãozinho aí para as pessoas, pra gente chegar junto aqui. Boa noite, Kátia. Para começar a nossa live de hoje. Boa noite, Rita. Esse tema é bom, né? É tão importante falar em amor próprio, né? Parece uma coisa tão banal, mas é tão importante. Boa noite, Solange. Boa noite a todos que estão chegando. Nem tive tempo de me ajeitar direito, gente. Atendi hoje a tarde toda. Mas estamos aqui, isso que importa. Boa noite, Bruna. Vamos chegando, vamos falar sobre esse tema tão importante. Boa noite, Débora, é isso? Michele, Cida, boa noite para vocês. Como é que vocês estão nessa semana? Boa noite, Valdisney. Estão bem essa semana? Devem estar melhores do que eu. Boa noite, Cícera. Gorete, boa noite. Esse assunto muito me interessa. Que bom, espero que possa contribuir para você. Eu vou tentar abordar aqui de diversos aspectos e espero que sirva para vocês. Boa noite, Edna. Como é que foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Estão dispostos? Hoje a seleção brasileira feminina perdeu no futebol, para nossa tristeza. Como é que vocês estão? Tá tudo caminhando bem, iniciando agosto, mês aí, um mês cheio pra gente. É um mês que não tem feriado, que a gente costuma brincar que é longo demais. Mas aproveitem, né? Eu acho que é início de semestre, eu tô cheia de planos para esse mês, eu tô cheia de coisas para fazer. Eu acho que quando começa agosto é tipo, começamos de novo, vamos lá. Está ainda mais bonita hoje. Obrigada, querida. Muito obrigada. Vamos começando aqui aos pouquinhos, falar do nosso assunto. Deixa eu ver só, ficar atenta aqui ao horário. O Instagram demora um pouquinho para entregar, não entrega como deveria. Então, vamos aí contribuir, chamando as pessoas, mandando aí pelo aviãozinho para o povo ir chegando. Lembrando que a live não fica salva no Instagram, tá, gente? A live vai ficar salva depois lá no canal do YouTube, se tudo correr bem. Normalmente corre, normalmente fica salva lá. Foi bem, não dormi direito. Não dormiu direito, Edna? Gente, eu tenho dormido tão mal com esses sintomas de pré-menopausa. Meu Deus do céu. Esses calores noturnos com dor de cabeça. Olha, tá osso. Michele, ansiosa para a próxima live. Falando em ansiedade, essa semana difícil. Tá muito ansiosa? Ansiedade é um problema, né, gente? É difícil. Mas vamos lá, então vamos iniciar, vamos lá falando sobre amor próprio. Eu vou começar definindo um pouco, como eu sempre falo, né, pra gente partir do mesmo lugar, né, entendendo. Boa noite, Thaís, todo mundo aqui alinhado nas definições, eu acho super importante. Bom, amor próprio, eu já acho interessante a gente fazer uma distinção com a autoestima, né, que as coisas se confundem apesar de não serem a mesma coisa, né. Existem várias definições, eu acho que é a que mais me interessa, que eu acho que funciona para vocês entenderem. A autoestima ela é como se fosse uma coisa maior, né? O amor próprio faz parte, é um dos pilares da autoestima, é o amor próprio. Né? O amor próprio ele tem relação com um sentimento, como que eu me sinto em relação a mim mesma. Tem a ver com um olhar para dentro, né? A autoestima tem muito a ver com crenças, com pensamentos, com ideias, né? Como é que eu enxergo as coisas. O amor próprio é mais um sentimento. Como é que eu me sinto? Como que eu me avalio? Como que eu me percebo? Né? Como é que eu me trato? É tão importante. A gente fala em amor próprio hoje de uma maneira assim banalizada, né? A gente perdeu, boa noite, Poliana, a gente perdeu um pouco a noção do amor próprio, né? A gente fica com aquela impressão que a pessoa que tem um bom amor próprio é aquela que fica nas redes sociais postando
1000 fotos e tal. Não necessariamente, né? Normalmente as pessoas que ficam postando excessivamente, ela precisa dessa validação social, ela precisa desse reforço. Ou seja, não é o amor próprio que está aparecendo ali, é o contrário, né? Esse desejo de validação, essa necessidade de ser bem visto e bem avaliado pelo outro, né? A pessoa, o amor próprio, ele é mais silencioso. O amor próprio é um sentimento que a gente tem em relação a gente que não precisa ser anunciado. Ai, gente, olha como eu tenho um ótimo amor próprio. Boa noite, Flor. Não tem, quando a gente tem um bom amor próprio, a gente não precisa ficar mostrando o tempo todo. Ai, como eu tô ótimo, olha como eu me amo, olha como... Não precisa, normalmente a gente só sente, né? Eu me sinto bem comigo mesma, eu não preciso da validação de ninguém, então eu não preciso anunciar isso para as outras pessoas. E qual é a importância do amor próprio, né? Quais são os impactos na nossa saúde mental, na nossa psique, quando a gente não desenvolve um bom amor próprio? Gente, são muitos os problemas. Primeira coisa, o amor próprio inclui a gente se aceitar. Eu acho que o primeiro passo que a gente tem que pensar em relação ao amor próprio é: eu me aceito como eu sou? Eu me aceitar como eu sou não quer dizer eu me acomodar diante das minhas imperfeições, caso eu as tenha, né? Às vezes a gente tem aí uma característica ou outra que a gente precisa desenvolver mais e tá tudo bem, né? Até pra gente mudar qualquer coisa, a gente primeiro tem que aceitar aquela situação, aquela condição, ou aceitar quem eu sou. De repente, a pessoa que tem amor próprio pode ficar um pouco com uma autoimagem abalada, sei lá, tem uma orelha de abano, sabe? A famosa orelha de abano, aquela orelha assim. Isso faz mal para a autoestima da pessoa, conserta, vai lá, dá uma ajeitadinha, bota no lugar e aquilo vai melhorar a percepção que ela tem dela mesma. Isso mexe profundamente com a autoestima, principalmente se trata... Eu tô até lembrando do caso do filho de um paciente meu, principalmente quando é um adolescente que está inseguro, que precisa um pouco, né, dessa autoimagem mais fortalecida. E é claro, se a gente tem alguma coisa que precisa de uma correçãozinha pra gente se sentir melhor, tá lindo, não tô dizendo que isso não é válido, mas a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa é fazer um reparo em alguma coisa em mim. Outra coisa é eu querer ser outra pessoa. Ser igual eu quero ter o nariz da fulana, eu quero ter a boca da Angelina Jolie, eu quero ter o olho de não sei de quem. Gente, isso não funciona dessa forma, né? E aí fica evidente a falta de amor próprio. Quando eu quero consertar alguma coisa, não, eu quero botar um aparelho, ajeitar meus dentes, eu quero acertar uma orelha de abano, eu quero, sei lá, fazer uma cirurgiazinha qualquer que vai me fazer eu me sentir melhor em quem eu sou e da forma como eu sou, tá lindo. O problema é quando eu começo a querer ser outra pessoa. Quando eu começo a nunca estar satisfeita com quem eu sou, a sempre me achar insuficiente, a ter problemas. E é interessante que o amor próprio, até para eu fazer uma reparação em mim, eu já tenho que ter um nível de amor próprio. Porque se eu não tenho, eu vou ficar me autoflagelando emocionalmente e não vou fazer um movimento de mudança, né? O amor próprio, ele precisa dessa aceitação. Para eu mudar, eu preciso ter uma boa autoestima mesmo, porque senão eu não mudo. E quando eu não tenho amor próprio, eu não cuido de quem eu sou. Isso é muito importante. Quando a gente tem um baixo amor próprio, né? De repente, eu não me amo. Aí a pessoa começa a se maltratar. A gente maltrata nosso corpo. Eu tô falando do corpo que é o mais evidente, mas amor próprio não tem a ver só com estética, mas tem também a ver com estética, que é uma das coisas que mais abala o nosso amor próprio, né? A aceitação da nossa imagem. Então, eu acho super importante a gente pensar nisso. Se eu não me amo, eu não me cuido. Eu me machuco, né? Eu firo meu corpo de que forma? Me alimentando muito mal, não me cuidando. Meu cabelo é horrível, eu não gosto desse cabelo e largo ele pra lá, por exemplo. Né? A gente tem que ter amor próprio até para melhorar aquilo que a gente considera ruim. A gente fazer uma avaliação, ter uma autocrítica, eu acho ótimo, né? A gente tem uma autocrítica. Eu olho no espelho e sei que eu tenho pontos a melhorar. Eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar ali, eu posso perder um pouco de peso, eu posso ganhar um pouco de músculo, sei lá. A gente pode sempre melhorar, mas dentro de quem a gente é.
Isso é amor próprio, né? Eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha saúde mental. Juliana, quando a pessoa acaba aceitando um relacionamento ruim, até abusivo, seria falta de amor próprio? Juliana, pode acontecer da pessoa entrar na relação até tendo uma boa autoestima, mas a pessoa abusiva, ela mina o amor próprio do outro. De que forma? Ela manipula, ela faz a pessoa se sentir mal, se sentir culpada, se sentir feia, ela vai ali aos poucos, e eu acho que esse é o ponto importante da relação abusiva, ela mina o amor próprio do outro. A pessoa começa a achar que sem aquele parceiro, ela não vai ser capaz de... ninguém vai gostar dela, né? Eu tô com um parceiro... Isso é muito comum. Eles manipulam de tal forma o seu parceiro ou parceira que a pessoa não tem mais amor próprio. E aí ela vira uma presa fácil daquele predador, entende? A pessoa que não tem amor próprio, esse é um exemplo excelente. Ela não consegue sair de situações que fazem mal a ela. Ela não se percebe capaz de sair daquilo, né? Ela vai aceitando. Quando a gente se ama, a gente passa por uma situação, alguém fala alguma coisa, trata mal, sei lá, a gente não aceita do tipo, gente, não vou aceitar a pessoa fazer isso comigo. Mas quando a gente já tá sem amor próprio, foi minada ali, que a pessoa vai ali, ó, no relacionamento abusivo, muitas vezes vai comendo pelas beiradas. Quando vê, você já tá ali se achando ninguém e aceitando ser tratada muito mal. Gorete, eu estou em uma fase que me acho um lixo, mas não consigo fazer nada para mudar. Gorete, por que você está se achando um lixo? Gente, é interessante notar também, tem fases da nossa vida que por algum motivo a gente pode ficar com a autoestima abalada, com o amor próprio abalado. Por exemplo, tomei um pé na bunda. É difícil a gente manter o amor próprio nesse momento, né? A gente vai ficar ali se sentindo mal, se sentindo rejeitada. São fases, a gente pode ter fases se isso for uma coisa transitória. E aí, é importante pensar, Gorete, por que você está se achando um lixo? É agora ou já é um sentimento que vem de antes? Que isso também é interessante. Às vezes a pessoa pensa, eu engordei muito, por isso eu não gosto mais de mim. Eu acho que é anterior. A impressão, se a gente, aí só num processo de terapia, mas se for avaliar num processo de terapia, é possível que você identifique que você já não se gostava antes e se permitiu chegar naquele estado, por exemplo. Não sei se vocês entenderam. Cida, sentir um vazio interior é falta de amor próprio ou de autoestima? Tem a ver, Cida, tem a ver. Porque o amor próprio, ele preenche a gente um pouco, né? Quando a gente tem uma boa percepção da gente mesmo, a gente se sente um pouco mais preenchido. Eu acho que, assim, pode acontecer de você ter um vazio, se sentir vazio, e mesmo tendo amor próprio, e aí talvez tenha mais a ver com falta de sentido na vida, né? Com você tá ali meio desorientado, tá numa fase onde você tá meio, sei lá, dá um vazio mesmo. E isso não ter relação com falta de amor próprio. Mas pode ter relação também, né? Quando a gente não se ama, porque o amor próprio, quando ele tá bem, quando a gente tá bem, quando a gente se sente bem, quando a gente se valoriza, quando a gente se... Porque o amor próprio tem a ver com autocuidado, né? Então, assim, se eu me amo, eu me cuido. Se eu me percebo numa fase ruim, eu vou me movimentar para sair dela. O vazio, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, talvez. Michele, eu consigo entender isso. É desejar na medida, cuidar de mim, alimentação, corpo, mas simplesmente não tenho disciplina para manter. Não sei o que fazer. Michele, aí a gente tem que avaliar o tanto que a gente quer. Eu fui na Nutri hoje, né, que eu tô querendo dar uma secada. Eu perdi já uns 5, 6 quilos de janeiro pra cá e quero perder mais 5, 6 até dezembro. E aí eu fui na Nutri pra conversar com ela. E aí eu até falei com ela, querer mesmo, eu queria perder 10. Mas será que o que eu quero o suficiente pra abrir mão de algumas coisas? Não. Então a gente tem que avaliar o tanto que a gente quer, porque às vezes a gente acha que quer muito. Deixa eu só pegar minha água, gente. Ai, desculpem. Às vezes a gente acha que quer muito, mas será que eu quero tanto a ponto de fazer o esforço necessário para alcançar? Talvez você acha que quer, mas você não quer tanto. Isso é importante da gente pensar. É igual querer ganhar dinheiro. Eu queria ganhar mais dinheiro. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer mais dinheiro? Todo mundo quer. Eu. Todo mundo quer mais dinheiro. Mas será que eu quero trabalhar o tanto
que outra pessoa trabalha. Eu tava pensando sobre isso hoje. Eu sigo uma pessoa que tá rica e tal, mas ela não tem vida, ela vive pro trabalho e ela fala isso o tempo todo, que ela vive pro trabalho e é isso mesmo, e a vida dela é isso e tá ótimo, e que é o jeito dela, que é dela. Aí eu penso, eu queria ser rica como ela, né? No querer, assim, aleatório, queria. Mas será que eu quero trabalhar o tanto que ela trabalha? Não, não quero. Então, assim, até que ponto eu quero ganhar mais dinheiro? Até que ponto eu quero realmente ter o corpo dos sonhos? Eu quero fazer o que é necessário para alcançar o corpo dos sonhos? Aí a gente tem que colocar na balança todos os nossos quereres, né? Lutara Lima. Estou me sentindo com a autoestima muito baixa. Estou desempregada em casa, tendo crise de ansiedade. Sim, quando a gente está desempregada, a autoestima fica baixa. E a gente precisa... uma das maneiras da gente melhorar a nossa autoestima é buscando o nosso crescimento pessoal. Se você está desempregada, você tem que buscar se qualificar para aumentar a tua possibilidade de arrumar emprego, por exemplo. Eu não sei com que você trabalha, mas procurar... tá sempre melhorando. Gente, isso eu sempre falo, né? A gente tem que pensar que a gente é um projeto em construção. Nós não estamos acabados na vida, né? A gente é um projeto em construção. Então a gente precisa estar ali buscando o nosso desenvolvimento permanentemente. Isso melhora a nossa autoestima. Isso vale para uma melhor... até para atividade física, né? Eu estou em construção, eu tenho que me manter em atividade. Eu vou fazendo aquilo, vai fortalecendo a autoestima. Se você está desempregada, né? Precisa buscar o que você pode fazer para aumentar as tuas chances, né? Algum curso, alguma coisa, estudar mais, procurar pessoas. Tem que buscar. A gente tem que tomar cuidado para não emburacar no problema, que problema todo mundo tem. Né? E às vezes a gente se abate demais, a gente não consegue administrar os problemas que surgem. Lore, não, todo mundo tem coisas que não está satisfeito, tanto no corpo como no jeito. Sim, Lore, eu acho que todo mundo tem, né, algum nível de insatisfação. O problema não é ter algum nível de insatisfação, isso faz parte da vida. O problema é a gente achar que nunca é suficiente, que a gente nunca tá bem, que a gente não tem valor, né, que, sei lá, se eu não tiver perfeita, eu não vou me amar, eu não vou me ver bem, né, assim, gente, eu não até, eu não sei se vocês assistiram Barbie, eu fiquei apaixonada pelo filme e eu ando super sensível com esse negócio de pré-menopausa, gente. Hoje eu fiquei com vontade de chorar vendo a seleção entrar em campo, tipo, qual é a lógica? É um inferno essa vida dos hormônios. E até no filme, na Barbie, fala isso. Até a Barbie, que é linda num nível absurdo, entra numa crise, né, de se achar insuficiente. Né? Isso tem uma questão... até meio cultural, social, né, da mulher ser colocada nesse lugar de parecer que nunca está suficiente, nada do que a gente faça é suficiente, né? Isso é um horror, eu acho. E é claro que isso mexe com o nosso amor próprio, porque ele é atrelado a gente ter uma série de atributos, né? Ah, eu só vou ser bonita, ou eu só vou me sentir bem se eu for linda, se eu for assim, se eu for assado. Se a gente ficar esperando ter todos os atributos, ninguém vai ser feliz nunca, né? Michele, é sobre isso, me ajudou muito. Eu quero, mas não tanto. Gosto sim. Pois é, Michele, essa é a questão, né? Gosto sim da minha versão, mas melhorar. Pois é, Michele, eu tenho essa vibe aí, né? Eu quero, mas eu até brinquei com a Nutri. Eu sei que eu precisaria esteticamente, para ficar mais bonita, perder mais ainda. Mas eu não sei se eu tô disposta a isso, não. Ricardo, boa noite, doutor e todos da live, boa noite. Lore, acho estranho gente que se diz muito equilibrada e muito bem em tudo. Para mim são pessoas que querem passar essa ideia para os outros. Pode ser que sim, pode ser que não, Lore. Equilíbrio, assim, eu acho que a vida, ela é assim, né? A gente oscila. Tem fases que a gente tá mais equilibrada, tem fases que os pratinhos caem, né? Aí depende também, depende do que a pessoa espera pra ela mesma. Eu acho que é difícil avaliar o que se passa na mente do outro, né? E no coração do outro. É mais importante a gente olhar pra dentro. Lutário, eu sempre trabalhei na área administrativa, mas estou fazendo curso, isso mesmo que você está falando, é isso. E vai se reerguendo aos pouquinhos, não é fácil não, é difícil.
né? A gente está sempre buscando. E, gente, olha, não. Primeira coisa também, a gente tem que parar com essa coisa de ficar se comparando com parâmetros irreais, né? De olhar trechos da vida dos outros e pensar, porque fulano é mais rico. E eu sempre falo isso para vocês também. Olha que conforto que vocês vão ouvir. Olha que frase motivacional. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico e mais inteligente do que você. Sempre, sempre vai ter. Você pode ser a pessoa mais linda, vai ter alguém mais lindo. Mais rica, vai ter alguém mais rico. E mais inteligente. Sempre tem um gênio mais inteligente. Então, esquece isso, né? A gente não tem que buscar ser melhor do que o outro. Toda comparação é injusta. Toda comparação ela é cruel. Quando eu me comparo com o outro, ou eu me coloco para baixo, o outro é melhor do que eu não sou suficiente, eu não sou bonita, eu não sou inteligente, eu não sou, sei lá. Ou eu coloco o outro para baixo, eu sou melhor do que ele porque ele é fraco, porque eu sou inteligente, porque eu sou melhor, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então toda comparação é injusta quando a gente compara com o outro. Se toma como parâmetro, olha para você, né? Quem você é, quais são as características que você tem. Gente, só um minutinho. Emílio, que barulho é esse? Gente, meu marido surtado aqui com o nosso... Ele deve ter um aplicativo de passarinho, sei lá o que é, uma perturbação aqui. Mônica, nunca nós nos podemos comparar com os outros. Claro que vai haver pessoas melhores do que nós, com certeza, com certeza. Às vezes é interessante a gente olhar quem tá melhor do que a gente para servir como inspiração. Mas se aquilo tá te fazendo mal, esquece, deixa isso pra lá. Né? Vocês estão rindo, gente, não é mole não. Você tentar fazer live com esse curtiço aqui em casa. Vocês estavam escutando barulho de passarinho? Acho que é aplicativo, sei lá. Marido doido, eu. Lório, o que eu quis dizer é que tem gente que fala, eu não preciso de terapia, sou muito bem resolvida, equilibrada e querem passar isso. Lório, tem gente que faz isso, sim. Mas, gente, olha, eu tô numa fase, eu acho que é importante a gente pensar nisso, assim. Acho tão lindo sua fala, seu sotaque. Gente, meu sotaque é o mais vira-lata possível. Eu nasci em São Paulo e moro no Rio desde 11 anos de idade. Então eu não sou carioca, eu não tenho aquele sotaque de carioca forte. Eu não falo... Meu marido é carioca de nascença. E ele fala assim, não vai derrubar o negócio. Eu fico, não é derrubar, é derrubar. Não vai, como é que ele fala? É derrubar o tomate, o morango. Você falou marido, parece que estava falando com o filho. Mas ele estava agindo feito criança, né? É isso. Gosto muito do seu jeito leve e descontraído. Gente, a gente tem que rir. E isso, trazer leveza para a vida é isso. Se a gente não ri das situações que a gente passa, isso é interessante. Se a gente leva tudo com muita seriedade, eu tenho paciente assim, que é muito séria, é muito dura, é muito rígida. E isso é... Boa noite, Agatha. Se a gente não leva as coisas com leveza e leva tudo com muita seriedade, a gente gera um tensionamento em todos os acontecimentos da nossa vida. Isso é importante da gente pensar. O tom é a gente que dá. E eu falo isso para vocês, né? Na logoterapia, o Viktor Frankl, ele fala que o bom humor é assim uma ferramenta emocional fundamental. A gente ter bom humor é a base da nossa saúde mental. E se a gente se leva a sério demais, não é rir do outro, é rir da gente mesmo. Esse é o ponto, não é rir de ninguém, é rir da gente. Meu Deus, assim, achar graça de situações. É a melhor coisa, a gente percebe quando superou uma situação, quando a gente olha pra trás e dá risada. Fala, meu Deus, como eu fui idiota. Às vezes eu olho, né? Quem não... Eu lembro de inseguranças da minha adolescência que eu acho graça, eu morro de rir. Gente, eu era muito doidinha, tadinha. A gente tem que aprender a rir, né? Cida, quando eu era criança eu tinha que tirar nota 9 em todas as matérias. Se não tirasse, minha tia que me criou não falava comigo e eu tinha que implorar muito para que ela voltasse a falar. Isso mexeu... Cida, imagino, isso mexe muito com a autoestima e com o amor próprio. Mexe muito, muito mesmo. Tem aquela frase que eu sempre falo pra vocês, né? No teu caso, a tua tia era a tua cuidadora, né? Mas vale pra cuidadora também. Pra pessoa que é a tua primeira relação ali, né? Quando os pais tratam mal a criança, ela não deixa de amar os pais. Ela deixa de amar a si mesma.
porque ela acha que ela é insuficiente, que ela não é digna de amor. É essa fantasia que a criança tem de que para ela ser amada ela tem que ser perfeita. Quando ela tem pais ou cuidadores, no teu caso tua tia, é muito exigente. Isso abala muito a autoestima. E aí abala muito o amor próprio. A gente acha que só pode... A gente não se ama, né? Assim, e a base do amor próprio tem muito a ver com essa parte da infância, né? Se a gente é filho de pais muito rigorosos, muito exigentes, a gente pode entrar nessa ideia de achar que não é suficiente nunca, que eu só vou ser amada se eu for muito perfeita, e ninguém é perfeito. Eu vivo rindo, sim, Lore, você tem bom humor, né? Ricardo, eu penso que a vida é igual roda gigante. Existem momentos que nós estamos embaixo, mas precisamos acreditar que Deus nos deu potencial para logo chegarmos no topo. É verdade, a vida é assim, com altos e baixos. Kátia, também nasci em São Paulo e vim para o Rio com 11 anos. Kátia, fomos separadas na maternidade. E chora à toa também, eu também, Lore. As emoções à flor da pele. Agatha, eu sou muito bem-humorada apesar das lutas que eu tenho. Que bom, Agatha, as lutas ficam mais leves, né? Cida, com o meu amor próprio ou com ainda autoestima? Com as duas coisas, Cida. É muito difícil, né, a gente ter uma boa autoestima sem amor próprio, né? As duas coisas estão muito relacionadas. Lore, Dri, nem sabia disso. Lembra que você tinha nascido em São Paulo? Achei que você fosse de Niterói. Já sei, né? Eu morava em Niterói. Na verdade, eu nasci em São Paulo, capital. Sou paulistana mesmo e me mudei para Niterói com 11 anos de idade. E quando eu me casei, aos 24 anos, eu me mudei para o Rio, onde eu moro até hoje. Por isso que o sotaque é de vira-lata. Você é ótima. Kátia, você tem sotaque de vira-lata também? Cida, e como resolver isso? Gente, a autoestima, ela é formada, a autoestima, o amor próprio, né, essa percepção e esse sentimento que a gente tem pela gente, ele é formado primordialmente na infância. Porém, é possível desenvolver a qualquer tempo na vida. Eu já falei isso com vocês algumas vezes. Então, a gente tem que pensar como que a gente pode ter amor próprio. Primeira coisa, aceitação. A gente tem que se aceitar como é, com as limitações que a gente tem, né? A gente pode melhorar algumas coisas, óbvio, né? E aí eu acho interessante a gente fazer essa distinção entre aceitação e conformismo. Eu aceito coisas e situações que eu não posso mudar, e aí eu só posso aceitar. Isso se refere, por exemplo, ao passado. Eu só posso aceitar o meu passado porque não tem como mudar o que passou, né? O que passou, passou. O passado é eterno, ele fica eternizado no passado. Não tem como mudar o que aconteceu, né? Mas eu tenho como mudar coisas que estão por vir. Eu tenho como mudar minha percepção. Eu tenho outras coisas para mudar. Então, em relação àquilo que eu não posso mudar, eu aceito. Em relação a coisas que eu posso mudar e não mudo, eu me conformo. Então isso é importante a gente pensar. Uma coisa é aceitar, outra coisa é se conformar. Eu aceito que eu sou baixinha, eu não posso mudar minha altura, eu sou alta. Eu aceito que eu sou alta, eu não posso mudar a minha altura. Mas eu não posso me conformar em ficar, com peso acima do que eu acho importante para minha saúde. Eu não posso me conformar com algumas coisas que eu posso mudar. Então são coisas muito diferentes e a gente precisa pensar nisso. O amor próprio, ele passa pela aceitação. Eu primeiro tenho que me aceitar. Eu tenho que aceitar quem eu sou, eu tenho que aceitar a minha história, eu tenho que parar de me vitimizar, né? Porque apesar de tudo que a gente passa, a gente sempre tem uma última liberdade, que é a maneira como a gente lida com aquilo que a gente vive, né? Não importa o que fizeram de nós, importa o que nós fazemos com o que fizeram de nós. Então, na idade adulta, a gente precisa se apropriar da nossa própria história. Então, aceitar quem eu sou, olhar, aceitar que eu não vou ser perfeita, isso também é muito importante. Parar de se comparar. Essa comparação, como eu falei com vocês, é uma coisa injusta. Ou eu me coloco para baixo, achando que eu sou inferior, ou eu vou inferiorizar o outro, achando que eu sou melhor. Então, comparar com o outro, esquece. Compara você dentro da sua própria história. Deixa eu só pegar. Poliana, aceitar que não somos perfeitos é maravilhoso. É um alívio, Poliana. É um alívio. Cícera, ter muitos pensamentos negativos pode ter relação com a falta de amor próprio?
Cícera, é claro que a gente pode ficar com pensamentos negativos quando não tem amor próprio, mas as coisas não são necessariamente interligadas, não. Eu quero ser a minha melhor versão. Exatamente, Lori, esse é o ponto. E a gente precisa buscar isso, né? Buscar o nosso crescimento. O nosso foco de vida tem que estar na gente, não no outro, né? A gente às vezes fica mais preocupado com o que estão pensando da gente do que a gente ser alguma coisa efetivamente. Eu tenho que focar em mim, né? Não no sentido egoísta da coisa, ai, que se dane o mundo, eu sou boazona, não é isso, né? O amor próprio não é menosprezar ninguém. Quando a gente tem amor próprio, eu não coloco outro para baixo. Normalmente, quando eu faço isso, eu não tenho amor próprio e preciso diminuir o outro. São coisas diferentes. Quando eu tenho amor próprio, ter amor próprio, se cuidar, se preservar, cuidar de quem você é, cuidar da tua saúde, fazer amor próprio exige inclui muito o autocuidado, né? Se eu amo quem eu sou, se eu amo o meu corpo, eu vou cuidar dele, eu não vou me intoxicar, sei lá, usando droga, bebendo demais, cometendo excessos, coisas que vão me gerar prejuízo. Eu vou cuidar de quem eu sou, eu vou cuidar da minha saúde mental, eu não vou ficar esperando que outra pessoa faça algo por mim, que isso também é muito bizarro, né? A gente achar que, eu vou ter amor próprio o dia que eu tiver com alguém. Então você não vai ter amor próprio, você vai esperar que o outro valide quem você é, que o outro te traga a felicidade ali de bandeja. E quando a gente é que tem que buscar, né? Ricardo, precisamos cuidar mais de nós, mesmo buscando e melhorar dia a dia. Exatamente, Ricardo. A gente precisa se fortalecer emocionalmente, a gente precisa acreditar mais em quem a gente é, parar de ficar almejando coisas impossíveis, né? E ficar, ai, coitadinha de mim, eu seria melhor, eu seria mais feliz se eu tivesse tal condição. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O amor próprio não vai chegar se você tiver com alguém. Não, é o contrário. Você tem que estar com um bom amor próprio para entrar numa relação de forma saudável. Quando a gente vai buscar no outro o amor que falta na gente, né? Porque fica um buraco. Alguém tinha falado aí sobre esse vazio, né? Uma coisa é o vazio existencial, outra coisa é esse buraco que fica, né? Às vezes quando a pessoa procura que o outro tape os próprios buracos dela, aí não vai dar certo, né? Marina, fui mãe jovem aos 18 anos e em 2016 meu irmão teve filhas gêmeas, tanto ele como a mãe abandonaram minhas sobrinhas. Tanto meu irmão como a mãe são mais jovens que eu e minha mãe cuidamos dele. Eles abandonaram? As filhas não estão cuidando como deveriam? É isso, Marina? Gente, é claro que essas coisas podem deixar sequelas emocionais, né? Cuidamos delas enquanto eles nem se importam. A mãe delas vive na academia, vivendo... Isso não é ter amor próprio, isso é... Gente, isso é super importante, Marina, de você trazer. Não sei onde você quer chegar, né? Já que você não terminou a história. Mas ter amor próprio não é descuidar do outro, não. Isso é abandono, principalmente quando é filho, né? Boa noite, Wanda. Principalmente quando é filho. Se você tem filho e você não cuida, pelo amor de Deus, né? É surreal. Aí pode ser narcisismo, aí pode ser outra coisa. Por isso que quando eu falo em autoestima, eu sempre falo em autoestima adequada. Se você tiver uma autoestima muito alta... Também não... Aí já vira um narcisismo, né? A pessoa que se acha o máximo, né? Eu sou maravilhosa, eu não preciso de ninguém, eu me basto e quer pisar em cima do outro. Igual aquela mãe lá do tal Dr. Jairinho. Não, tem umas histórias bizarras, gente. Tem gente... Por isso que é interessante, né? A gente santifica muito a maternidade, né? Como se toda mãe fosse maravilhosa. Aí, às vezes, a filha não gosta da mãe, porque a mãe é uma narcisista que destruiu o psicológico da filha, e fica, não, mas você tem que amar, porque ela é sua mãe. Não, não tem nada, gente. Tem mãe que não merece o amor, não. Então, assim, a gente não tem que ir só porque é mãe, né? Mulher no salão enquanto o filho estava sendo agredido. Olha, eu nem gosto muito de falar nessas histórias de horror, né? De violência com criança. É de uma covardia e dá até um mal-estar, né? Deus me livre. Cada história que tem aí que... Tem gente que parece chocadeira, né? Não merece nem ser chamado de mãe ou pai, né? Pessoas que fazem isso, né?
Michele, acredito que todos nós tem algo de especial, porque somos únicos, mas tem também aquelas pessoas que não sei, mas estão aqui só por si mesmo e acabou. Desculpem, mas que em nada acrescentam. É verdade, Michele. Eu acho também que isso é uma coisa interessante quando a gente fala em amor próprio. Seja você. Você é a única pessoa que pode ser você. Ninguém pode ser você no seu lugar. Então, seja você, seja autêntico. Eu já falei isso pra vocês também. Ao invés da gente ficar buscando ser cópia barata de outras pessoas que a gente admira e fica querendo copiar aquela pessoa, eu vou copiar. Eu quero fazer o que ela faz, ser do jeito que ela é, usar a roupa que ela usa, beber o que ela bebe. Ao invés da gente copiar outra pessoa, seja autêntica. Só você pode ser você. Outra pessoa, outra pessoa. Então, tem essa questão sim. E tem pessoas que são menos relevantes, é um fato. Uma coisa que o Cortella falava, né? Como que a gente pode se eternizar na vida? É justamente deixando um legado, se fazendo passar pela vida sem ser de maneira, como você colocou, né? Pessoas que nada não acrescentam, né? Se a gente quer ser eterno na vida, a gente tem que se fazer relevante para aquele meio que a gente vive. Não é passar como se fosse... Eu falo, tem gente que parece que vê essa vida a passeio, né? Só tá aí, existindo. Marina, eu e minha mãe cuidamos delas, eles não se importam com nada, preferimos cuidar delas. Gente do céu, lamentável. Ainda bem que tem vocês, né? Pra ter essa via de cuidado e afeto. Pior é quem não tem, né? Todo mundo tem seu jeitinho único que marca. Com certeza, Lori, e a gente precisa olhar pra gente e encontrar onde tá, né? Isso é importante, gente. Muito importante. Quando a gente fala de amor próprio, a gente precisa, uma das formas da gente buscar isso é fazendo uma autoanálise, né? Quais são as minhas qualidades? Né? A gente costuma se lamentar por não ter isso ou não ter aquilo. E o que que eu tenho? Eu tenho que olhar o inverso. O que que eu tenho? Quais são as minhas qualidades? Qual é o meu potencial? Muitas vezes a gente tem qualidades que a gente acaba não desenvolvendo. Tem habilidades, tem aptidões, tem coisas que a gente tem e que a gente perde porque a gente não investe naquilo. Né? A gente vai abrindo mão de algumas coisas que é o que traz a nossa identidade. Né? Essas diferenças que a gente tem na vida é o que vai definir quem a gente é. Se eu sou igual ao outro, aquilo não me distingue. O que vai me distinguir do outro são as minhas diferenças. Então eu não tenho que apagar e ser uma pessoa igual a ninguém. Eu tenho que me afirmar nas minhas diferenças. As minhas diferenças definem quem eu sou. O que eu tenho igual é igual. Igual é igual. Não faz, né? Tanto faz como tanto fez. Então é muito importante que a gente perceba isso. Bruna, sou border e com autoconhecimento percebi que nos meus relacionamentos me deixava levar pelos gostos dos outros e deixava os meus de lado. Bruna, isso é muito importante. As pessoas que são border têm muito problema de autoestima e tem muito problema com dependência emocional. E aí a tendência é essa, de você entrar nas relações e colar um pouco no que o outro... Tem tanto medo de perder o outro e tudo que você acaba modulando o teu comportamento com o comportamento da pessoa que está com você. É comum, por exemplo, a pessoa que é border, sei lá, namora um surfista, vira surfista, namora um roqueiro, vira roqueiro, namora um, sei lá o que, vira um, sei lá, vai mimetizando um pouco o que a pessoa faz. Então, que bom que você percebe isso e é importante você tentar romper um pouco isso, né? Melhorar a tua autoestima para não ficar tão refém das relações. Acaba que você se torna vítima, presa fácil para os predadores abusivos, né? Tem que tomar muito cuidado. Poliana, é muito difícil enxergar nossas qualidades. Pois é, Poliana. Para algumas pessoas é. E é super importante. Eu sou também tenho esse conhecimento. Você também é border? Na capixaba. Isso. Pois é, Bruna. É super importante você estar atenta. Só terapia mais medicamentos me ajudaram. Que bom que você faz. Continue, tá? Porque as pessoas que são border só buscam terapia quando estão na fase deprê. E aí, quando tá lá tudo funcionando, esquece, né? Não faça isso. Kátia, uma vez ouvi de uma psicóloga que quanto mais nos afastamos da nossa essência, mais perdemos o amor próprio. Sim, porque é isso, né? O amor próprio é como eu me sinto em relação a mim, aos meus valores, né? Quando a gente se respeita, quando a gente respeita os nossos próprios valores, muitas vezes a gente não respeita quem a gente é. A gente não respeita os nossos próprios limites, a gente passa por cima dos nossos valores. Isso é super importante. Então pode sim afastar de quem a gente é, né?
Mônica, vamos tentar praticar o bem, deixar o nosso legado, fazer a diferença na vida de alguém. E isso nos acrescenta valor e aumenta o nosso amor próprio e nossa autoestima. Perfeito, Mônica. Exatamente isso. Lore, não sei como é o borderline, mas ele passa a fazer tudo o que o outro quer, vive a vida do outro. Lore, não é isso, não é uma regra, né? Na verdade, a pessoa que é borderline, border é que fica ali no limite, né? São pessoas que têm muita dependência emocional, muita dependência emocional. E aí, para não perder a pessoa, ela pode acabar fazendo tudo que a pessoa faz, querendo fazer para estar ali colado o tempo todo. E aí ela acaba esquecendo até quem ela é, né? Ela adquire características de quem tá com ela porque ela tem medo de perder. Ela quer estar junto, ela quer estar perto, né? Então é muito importante eles trabalharem a autoestima. A pessoa border, ela é muito reativa emocionalmente, então ela acaba oscilando muito no humor. Kátia, mas como saber onde está a nossa essência? Kátia, ela tá dentro, né? A gente tem que olhar para dentro, a gente se desconecta de quem a gente é. É impressionante como a gente se desconecta de quem a gente é. A gente perde noção de quem a gente é, quais são nossas qualidades. É isso que eu tô falando. Tenta olhar para suas qualidades. Quais são suas qualidades? Quais são as habilidades que você tem ou que você tinha? O que você gosta de fazer? Isso é se conectar com a sua essência. Quais são os seus valores? O que é importante para você? Quais são os pilares que são assim fundamentais para você na sua vida? Isso é importante a gente saber. É muito importante. Né? E é impressionante como a gente se desconectou de quem a gente é, até na alimentação, né? Que eu estava na Nutri hoje, a gente estava conversando. Às vezes é difícil a gente perceber a saciedade, a gente perdeu essa conexão. Você come ali, distraída, conversando, olhando o celular, não sei o que, você nem percebe a hora. Tem gente que fala, eu não sei quando eu tenho fome. Não sabe mais se é fome emocional, se é fome fisiológica, o que é fome? A gente se desconecta do básico de quem a gente é. Não tinha pensado nisso. Obrigada. Que bom, Kátia. Na Capixaba. Fui diagnosticada com depressão. Minha família falava que era deprê. Eu falava que não, era normal, alguns comportamentos. Vivi desde 2014. Buscando conhecimento, foi agora em 2019 que descobri. Que bom que você descobriu, nunca é tarde. Foi tudo. Medicação, psicólogo, medicação e contato com outras pessoas. Vi que eu posso cuidar melhor de mim e me resguardar da dependência. Maravilha. Bruna, conversando com ela, eu com ansiedade e depressão, descobri em 2023 que sou border, mas tenho vivido dias de muita qualidade depois dessa descoberta. Muita coisa fez sentido, sim. É tão interessante, né? Muitas vezes o diagnóstico, ele traz alívio, porque a gente passa a entender do tipo, putz, então é por isso, que aquilo, né? Ele traz um conforto emocional, porque é como se a gente jogasse uma luz, né, no caminho. Enxerga aqui, vai por ali, né? Deixa eu só beber uma água, gente. Ricardo, uma das formas interessantes de melhorar a nossa autoestima é contemplar a natureza e começar a nos valorizar mais e ter mais fé em Deus, nosso Criador. Lembre-se que cada um de nós somos seres divinos. Sim, Ricardo, a fé é importante, né? Para algumas pessoas que têm bastante fé, é um pilar importante. Isso é interessante de você ver. Para você, a fé é um pilar muito importante, a religiosidade é um pilar muito importante. E a gente tem que olhar pra gente, quais são os pilares que são importantes para mim, né? Quais são os valores que me sustentam? E isso é tão importante porque às vezes a gente entra em relacionamento com pessoas que têm valores absolutamente diferentes dos nossos e aí começam os conflitos, os embates, né? Não começa é um monte de incompatibilidade, mas você tem que olhar quais são os seus valores e ver se são compatíveis com aquela pessoa que você pretende construir uma relação. Às vezes até de amizade, às vezes são pessoas que os valores não batem, então por que a gente insiste, né? E aí às vezes para permanecer na relação de pessoas que os valores não são congruentes com nossos, a gente abre mão dos nossos, e aí começa a falhar tudo, né? A gente se afasta da nossa essência, o nosso amor próprio começa a descer pelo ralo. Mary Lucena, fui diagnosticada com TAG. Como saber se já estou curada? Ué, você tem que ver. Olha como que a gente se desconecta de quem a gente é. Você precisa olhar os seus sintomas. O TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Você tem se sentido melhor? Como é que está a tua apreensão? Há quanto tempo você faz tratamento? Você ainda toma medicação? São vários critérios aí para você avaliar.
E aí é você olhar como é que você se sente, né? Porque o TAG, ele traz uma apreensão, uma tensão, a pessoa não relaxa, tá sempre preocupada, tem muitos pensamentos negativos. Isso melhorou? Né? Observa isso em você, isso é super importante. Mó capixaba, vivi um relacionamento de 16 anos, depois pediu o divórcio. Era uma dependência absurda, foi somente com muita terapia. Que bom que você conseguiu se libertar. Lore, isso, eu não acredito que os opostos se atraem. Maior furada é essa. Exatamente, Lore, os opostos se atraem e as diferenças separam. Fato. Rosane, ficar deixando as pessoas te humilharem a ter amor próprio? É falta de amor próprio total, né, Rosane? A gente não pode... Por que a gente aceita que o outro humilhe a gente? Não pode. E aí é isso, né? O que é o amor próprio? É o autocuidado. Gente, eu vou me preservar, eu vou me cuidar, eu vou cuidar da minha saúde mental. Se alguém me agride verbalmente ou me humilha, gente, como que pode? Como é que eu posso permanecer numa relação assim, com alguém me fazendo mal? Não posso aceitar isso em condição nenhuma, né? Não posso. Se eu tô aceitando é porque eu já estou sem amor próprio há bastante tempo. Michele, se não cuidarmos, acabamos por nos diminuir para caber no mundo do outro. E aí vem a frustração quando olhamos para nós mesmos. Há algum tempo eu me doava assim, 110% amizades e fazer tudo melhor. Exatamente, Michele, é o primeiro passo que a gente tem para a frustração, né? Até via decepção, a falsidade de amizades, hoje aprendi, me afasto e pronto. Sim, a gente tem que se doar nas relações, nunca a ponto da gente se perder de quem a gente é. A gente se doa, toda relação precisa de um investimento, seja de amizade, de trabalho, a gente sempre investe um afeto ali. Mas eu não posso me perder, né? Abrir mão de quem eu sou, passar por cima, permitir, né? Abrir mão de coisas relevantes para mim, ser tolerante em excesso quando você percebe que o outro não retribui da mesma moeda, porque a gente se frustra muito. É super importante estar atento a isso. Gente, se eu só ver a hora. Tem 10 minutinhos ainda. Então, acho que é super importante a gente identificar. Então, como que a gente pode melhorar o amor próprio? Percebi, pelo que você trouxe aí, que realmente minha autoestima tá no pé, eu não tô bem. E aí, primeiro passo, como eu falei, primeiro, eu não sei se é o primeiro, mas autoconhecimento talvez seja o primeiro. Se conhecer, olhar para si. Saber quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, aceitar quem você é, com as suas qualidades e defeitos. É claro que algumas coisas a gente melhora, a gente desenvolve, mas eu só posso melhorar, desenvolver e mudar aquilo que eu consigo identificar em mim. Como que eu posso melhorar alguma coisa que eu nem sei que eu tenho? Ricardo, amor próprio é assim, comece a cuidar melhor de você, faça atividade física, cuide da sua saúde, leia um bom livro e não ligue para as opiniões pessimistas e acredite mais em você. Maravilhoso, Ricardo, excelentes premissas aí para a gente desenvolver o amor próprio. A gente desenvolver intelectualmente. Para mim, por exemplo, um pilar super importante é o conhecimento. Não o autoconhecimento somente, o conhecimento. O prazer por desenvolver a nossa mente. Gente, isso ninguém te tira. A menos que a gente tenha alguma doença de memória, mas a gente tem, o conhecimento é alguma coisa que só depende de você ler mais, você buscar teu desenvolvimento, você buscar, sabe, uma abertura de mente. Às vezes a gente sofre achando que é o fim do mundo, um negócio desse tamaninho, e aí quando você começa a ver assim, nossa, esse universo, tanta coisa mais interessante acontecendo, tanta coisa acontecendo aí fora, e eu me preocupando tanto com essa coisinha desse tamanho. Então, o conhecimento é um pilar super importante para a construção da nossa autoestima, do nosso amor próprio, porque a gente começa a acessar outras coisas na vida, né? A gente não fica tão preso em futilidades, em coisas superficiais. A gente gasta muito tempo e às vezes até dinheiro querendo parecer quem não é. Isso é péssimo. Seja quem você é, ninguém pode ser você, só você. E para com essa coisa, né? Eu vejo muito isso, né? De pessoas que não têm dinheiro. Eu tive já pacientes sociais e tais, mas que não tinham dinheiro para quase nada. Mas gastavam dinheiro com coisas absolutamente idiotas. Né? Então idiotas no sentido de que é para mostrar para o outro alguma coisa. Gente, a gente não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. A gente tem que se preocupar mais com a nossa essência, em quem a gente é, não no que a gente tem.
né? E senão isso a gente vai ficar eternamente insatisfeito também. O capitalismo é isso, né? Esse desejo contínuo e insaciável de consumo. A gente nunca vai ter tudo a ponto de não desejar mais nada. Então a gente tem que colocar essas coisas nos seus lugares, né? Para não achar que eu só vou ter valor se eu tiver tal coisa, se eu tiver tal carro, tal roupa, tal celular. Gente, né? Quando a gente desenvolve a nossa essência, quando a gente desenvolve os valores que realmente importam, o que a gente tem é acessório, né? Claro, não ignorando. Gente, eu sempre... E aí eu quero trazer mais um dado que eu sempre falo. Dinheiro não traz felicidade para quem já tem um mínimo de sobrevivência. Tirando aquelas pessoas que estão abaixo da linha da sobrevivência, de ter o que comer, de ter onde morar, de ter acesso a um básico de vida, claro que para essas pessoas o dinheiro traz felicidade, sim, né? Vamos ser realistas. Mas depois de um determinado patamar de vida, que você já conquistou algumas coisas, que você já tem estabilidade, que você já acessou, né, o básico da tua vida, que não te falta esse básico, ter mais dinheiro não vai te fazer mais feliz, né? Sei lá, se eu ganho, sei lá, 30 mil reais por mês, eu sou 10 na nota do feliz. Ah, se eu ganhar 50 mil reais, eu vou ficar 30 no feliz? Não, não vou. Isso não é assim. Depois de um determinado patamar, ter mais dinheiro já não faz diferença na percepção de felicidade. Tem estudos que mostram isso. Então, a gente tem que pensar que a essência é o mais importante, né? A gente está buscando, lembrando que a gente é um projeto inacabado, a gente está ali, ó, construindo diariamente. E essa construção, ela passa por diversas coisas. Relações bacanas que a gente estabelece. Quando a gente tem relações afetivas saudáveis, isso melhora nosso amor próprio também. Pessoas que incentivam a gente, que colocam a gente para cima, né? Se você está cercada por urubu, de pessoas que só puxam teu pé, que são âncoras na tua vida, como é que você vai ter amor próprio, né? Ter amor próprio é perceber quem são essas pessoas e se afastar delas. Tem pessoas que fazem questão, né, que são meio urubulinas, tudo que você traz de notícia boa, a pessoa traz uma pior, conta uma coisa ruim, te coloca pra baixo, né, só faz críticas. Por que a gente aguenta essas coisas? Tem pessoas que só sabem criticar, gente. Sai de perto, bloqueia na rede, tá enchendo teu saco, bloqueia. Tá perturbando tua vida real, sai de perto. A gente não tem que aceitar isso. Lore, se afastar de pessoas que nos fazem mal também é primordial, quando dá, né? Exato, Lore. E quando não dá pra gente se afastar fisicamente, né? Às vezes mora com a gente precisa se afastar emocionalmente. E como isso é possível? Não dividindo intimidade, se preservando, tentando ter uma distância emocional, não permitindo que aquilo te afete tanto. Essa é uma das questões. Mary, doutora, já faz 3 anos que toma medicação para TAG. Você tem que ver como é que você se sente, Mary. E se for o caso, para parar a medicação, tem que fazer um desmame gradativo com acompanhamento do psiquiatra, né? Não vai parar porque te deu na telha. Nunca façam isso, tá, gente? Medicação psiquiátrica, ela tem que ser retirada de maneira gradativa, com acompanhamento médico, vendo como vocês se sentem, para os sintomas não voltarem. Cida, dá para praticar a solitude e ter amor próprio? Com certeza. Com certeza. A solitude é essa solidão boa, né? Você tá só sem se sentir desamparado ou abandonado, né? O amor próprio te permite ficar sozinha, né? Você consegue ficar sozinha bem. Você não precisa estar o tempo todo acompanhado para você se sentir completa, né? Você se sente completa sozinha, isso é muito bom. É muito bom. Gente, ficar sozinha é tão bom. Ai, eu acho maravilhoso. Ter momentos de solitude, né? Não é viver igual um ermitão, se afastando socialmente. Não isso. Mas que a gente possa se sentir bem, ficar sozinho de vez em quando, fazer coisas sozinhos de vez em quando. Isso é um bom treino pro amor próprio, né? Sair sozinha, ir num restaurante sozinha, pedir seu prato sem esperar que o outro diga o que você vai comer, ou que restaurante você vai comer, né? Ir no cinema sozinha, assistir um filme que só você quer ver. Sei lá, isso é um bom exercício, né? Se você percebe que você fica bem sozinha, já é um primeiro passo para ficar bem com alguém. Quando você se basta, gosta da própria companhia, sim. Se você tem os sintomas ainda, Mary, não tem como parar o tratamento. E o tratamento para TAG não é só medicação, você tem que fazer terapia, eu espero que você faça.
Flor, e quando você faz tudo pro filho, ele sempre te trata mal? É um ingrato, né, Flor? Então não faça tudo mais. Teus filhos são adultos, que você já me falou. Não faça mais, só faça aquilo que você... Isso que é importante também. A gente tem que fazer pro outro coisas que a gente não vai ficar se sentindo mal, né, se o outro não retribuir. A gente faz até onde é possível. Eu faço um monte de coisa pelas minhas filhas sem esperar nada em troca. Se eu fico chateado com alguma coisa, aí é melhor não fazer. Se a gente espera, porque às vezes a gente espera, né? Nada é exagero, né? Eu espero respeito, não é? A gente sempre espera alguma coisa, né? Talvez você não esteja tendo isso em troca, então não faça mais. Gente, a gente não tem que ficar se sujeitando só porque é filho, não. Principalmente filho adulto. Como eu brinco com a minha filha, quem tem filho grande é elefante. Fica com esse negócio de filho adulto debaixo da asa ainda te perturbando. Lore, ouvindo uma música, dançar sozinha, também adoro, muitas vezes. É muito bom, né? Só não consigo viajar sozinha ainda. Viajar sozinha é quando você mais conhece gente, Lore. Tem muita gente que viaja sozinha, só que tem que ser uma viagem, você sabendo como vai ser, né? De repente ficar em hostel você faz muita amizade, conhece muita gente, né? Entrar em grupos, né? Eu tenho pacientes que moram sozinhos e tudo, e vira e mexe, viaja, passeia e entra em grupo aqui, pega uma visita guiada ali, e aí você vai se relacionando aí, conhecendo histórias e pessoas interessantes. Só medicação não faz terapia, Mary? Precisa de terapia, senão você não vai se libertar da medicação. Ricardo, quando tiver pessoas tóxicas no trabalho, tudo que for tirar a sua paz entra no ouvido e sai pelo outro. Não guarde com você palavras destrutivas, valorize-se. Exatamente, Ricardo, isso também é amor próprio. Não permitir que a mágoa fique dentro da gente, porque é uma emoção tóxica, é ruim, né? Perdoar o outro não é pelo outro, é pela gente, né? A gente, quando a gente se ama, a gente não permite que essas coisas façam mal, né? Que são coisas tóxicas. Excelente colocação. Mônica, meu marido me diz, você não tem amigos por quê? E eu lhe respondo, porque eu consigo ver as pessoas que são falsas, que só nos querem colocar pra baixo. Aí eu bloqueio logo. Pois é, Mônica, a gente tem que ser criteriosa, né? Chega uma fase da vida que não dá pra aguentar qualquer coisa. Nossa, Maria, A Maria morar muito no interior, não entendi. Não entendi o que você quis dizer. Gente do céu, já deu 9 horas aqui. Bom, então eu acho que a gente já falou bastante aqui, né? Já deu para entender um pouco coisas que a gente pode fazer para fortalecer o nosso amor próprio, né? Olhar para as nossas qualidades, ter o autoconhecimento. Quando eu me conheço, o que dizem sobre mim importa menos, né? Se eu sei quem eu sou, se eu sei quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que dizem sobre mim não pode ter esse peso todo, né? A gente tem que filtrar, a gente tem que parar de se comparar tanto com o outro, para de tomar os outros como parâmetro, se toma como parâmetro, né? Porque lembrando que sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais rico, então os outros são os outros. Seja você, só você pode ser você. Então busca aí, qual é a tua essência, quais são os pilares que te sustentam, valorize isso, né? Busque se desenvolver. Lembre que você é um projeto em construção, a gente está sempre aqui para aprender coisas novas, desenvolver coisas novas. Se cerque de pessoas que te façam bem, né? Se proteja. Se são pessoas tóxicas que te fazem mal, se afasta. Por que a gente convive com quem faz mal? Né? Pessoas que te colocam para baixo. Não, a gente tem que se proteger. Eu tenho que me proteger, não são outros que vão me proteger. Eu tenho que aprender, no mundo adulto, a ser responsável pela minha vida, pela minha felicidade, por quem eu sou, né? Então, pratica o autocuidado, faça atividade física, desenvolva seu intelecto, leia mais, estude mais, assista podcast, vídeos interessantes, tudo que possa contribuir para o seu desenvolvimento. Márcia. Minha tia mora com a filha e o genro, eles brigam muito, eu falo muito pra ela reagir pra vida, mas ela acha que eles vão ficar chateados, ela só reclama e chora por ser tão maltratada. Gente, mas por que ela aceita isso? Não pode ser maltratada, gente, que horror isso, né? Pessoas que fazem mal pra outras. Obrigada, Adriana, me ajudou muito, obrigada vocês todos, ótima live, boa noite, que bom que vocês gostaram, maravilhoso como sempre ouvir e aprender, que bom, gente. Ai, meu Deus, gente, peraí, só um minuto.
Gente, que bom que vocês gostaram. Espero que vocês pensem sobre isso e, mais do que pensem, um beijo para Portugal, Mônica. Tentem exercer um pouco disso na vida de vocês, porque não adianta a gente ficar aqui no maravilhoso mundo das ideias. Façam na prática. Né? É difícil mudar mesmo. Se fosse fácil, né? Principalmente quando são coisas muito estruturais na gente, como o amor próprio. Mas a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa se cuidar mais, se amar mais. Gente, a vida é muito curta. Eu falo isso pra vocês sempre. Não gastem energia guardando emoções negativas, mágoas, se colocando pra baixo, se sentindo péssimo. Não. A gente tem que buscar, se sentir bem, buscar o nosso melhor, a nossa melhor versão. Quando a gente pisca, o tempo passa. Passa mesmo. Então, vamos curtir, lembrar que o presente é um presente mesmo. A gente só pode viver o dia de hoje, o nosso presente. Então eu tenho que ser melhor hoje, agora, com o que eu tenho, sem ficar esperando algo, alguém que traga. Não, gente, espera nada, não, faz acontecer, né? Busca o seu melhor, busca as tuas coisas, se cuida, se proteja, descarta quem não te faz bem, descarta não no sentido de jogar fora, mas assim, tem pessoas que a gente fica tolerando, depois não sabe nem por quê. Quantas vezes eu penso, gente, mas por que eu aguentei isso? Eu não devo nada pra essa pessoa não me deve nada, por que a gente tolera coisas que fazem mal, né? Ricardo, seus ensinamentos têm contribuído bastante na minha vida. Que bom, Ricardo. Você é uma pessoa bastante sensível, né? De estar sempre refletindo, isso é ótimo. Vai ficar salva lá no YouTube. Vou deixar lá, Sara. Esse tema é muito bom, Dri. É mesmo, Laura, também gosto. Juliana, quem se sente sem amor próprio, com baixa autoestima, faça terapia, que ajuda muito. É verdade, Juliana, é fundamental, ajuda mesmo, porque tem a ver com autoconhecimento. Muito obrigada, foi top. Gente, que bom que gostaram, um beijo grande pra vocês. Espero que vocês realmente, de nada, Flor, espero que vocês realmente levem isso pra vida de vocês na prática, Vivam isso, vivam dessa forma. Não é só na teoria, é sentir isso, olhar, sentir e pensar. Né? Para de olhar a vida do outro, que às vezes a gente acha que, nossa, fulano é que tem a vida boa. Depois você fica sabendo de cada coisa que não vale a pena, né? A gente não tem que ter uma vida para mostrar pro outro. A gente tem que melhorar pra gente mesmo, tá bom? É isso, vou deixar salva lá no YouTube e depois vocês revejam. É importante a gente processando aí as informações aos poucos. Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia e até semana que vem. Beijo!